Sejam muito bem-vindos ao Avanade World Tour. Meu nome é Marta Quaresma Ferreira, sou jornalista da Art Insight e tenho o enorme gosto de vos acompanhar aqui ao longo desta manhã, onde vamos explorar o futuro da inteligência artificial generativa em conjunto com as inovações Avanade e Microsoft. E neste momento, aquilo que eu tenho aqui na minha mão pode ser-vos completamente invisível. Mas existe. O que eu tenho aqui na minha mão são pequenas sementes que representam ideias. As sementes, tal como vamos perceber aqui ao longo da manhã também sobre as ideias, as sementes precisam de um conjunto de fatores para crescerem, para se desenvolverem, para florescerem ou para darem frutos. E tal como as sementes, também as ideias e a capacidade de inovar necessita da tecnologia certa para se transformar em ações e impactos. E hoje a Avanade convida-vos, até porque a própria Avanade já está a semear essas sementes de mudança, convida-vos a todos vocês a semearem também as vossas sementes nos vossos negócios, para que o vosso negócio possa florescer em tempos de IA. E assim damos o kick-off aqui ao nosso evento. E nada melhor do que começar este evento, aqui também, gostando de algumas ideias, antes de passar aqui a palavra, como eu disse, o meu nome é Marta Quaresma Ferreira, antes de passar aqui a palavra ao Tiago Nichin, será ele vai dar aqui o kick-off, algumas informações importantes, desde que não tirem fotografias aos slides de conteúdo que vai ter aqui apresentado hoje. As imagens do evento vão ser utilizadas pela Avanade para fazer produção de conteúdos de audiovisual, incluindo vídeo, e a própria Insight vai realizar aqui uma cobertura editorial do que acontecer hoje. E agora, sim, chamo aqui ao Paulo o Tiago Lichin, que é o Country Manager da Avanade Portugal. Bom dia, Tiago, bem-vindo. Olá. Bom dia, eu passo para o Tiago, por favor. Antes de mais, bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Nós estamos aqui pela primeira vez a promover este evento, que chamamos Avanade World Tour, como se fosse uma aventura, um tour. Não é uma digressão, não é de música, mas é de conteúdo que acreditamos que é relevante. E já fizemos este tour o ano passado passou por Portugal. Este ano conseguimos introduzir Lisboa como um dos destinos deste tour, também é importante, uma mensagem importante a nível do próprio investimento que a Avanade está a fazer no nosso turismo. E o objetivo é bastante simples, mas acreditamos que também é bastante relevante e que tem impacto. Aqui a ideia é partilhar convosco, trazer o que acreditamos que são casos, experiências relevantes, conteúdo o mais real possível da transformação que estamos a viver neste momento, em diferentes, e todos nós, como pessoas, mas também como colaboradores e das empresas que representam. E o foco é realmente partilhar convosco, desafiar, ou também inspirar com estas ideias práticas. Vamos falar de IA, não é surpresa para ninguém. Vamos muito de IA, deve-se muito falar de IA. Grande parte das pessoas que estão aqui provavelmente já ouviram falar e já tiveram sessões de IA nos últimos meses, inúmeras sessões de IA. A verdade, o que nós queremos aqui é mais do que olhar para o futuro e olhar para as tendências, que é importante também, está a acontecer muita coisa, é realmente olharmos para este sentido prático. Perceber onde é que a tecnologia, onde é que todas estas capacidades que nos estão a ser disponibilizadas vão ser transformadas em valor, vão ser transformadas em resultados. E isso é que acreditamos que seja realmente uma semente importante desta mudança, para que realmente as empresas, primeiro nós também vivemos e utilizamos a inteligência artificial, mas depois também as empresas comecem a sentir aquilo que são os resultados e depois entramos no tal ciclo virtuoso de transformação. Todas as empresas, eu acredito, todas as empresas que estão a experimentar, todas têm pessoas que estão a olhar para o tema. Nem todas estão a chegar àquele nível em que conseguem transformar esta tecnologia em resultados. É um desafio muito grande. Começa connosco.
Nós, na verdade, temos internamente, faz parte do nosso dia a dia, temos um esforço muito grande de capacitação. As empresas, antes de mais, precisam ter as suas pessoas capacitadas. São as pessoas mais do dia a dia a fazer transformar as empresas. E depois também a consciência, também já começamos por ver que o IA não é chegar, instalar e produzir resultados. A inteligência artificial vai produzir resultados se nós olharmos para os processos de mudança de uma forma muito mais integrada, muito mais holística. Temos que transformar-nos a nós e transformar a empresa para receber esta transformação que a tecnologia nos traz e produzir esses resultados. E, portanto, a agenda que temos hoje é muito recheada destes projetos de dados. Depois vamos passar para o andar de cima, justamente também para que tenham a possibilidade de ver exemplos práticos, termos, casos de uso, consideramos que são bastante relevantes. Lá está, para experimentar, para desafiar, para inspirar, que é isso que queremos fazer aqui. Queria só dar aqui uma palavra relativamente ao local onde estamos. Este edifício faz parte da Unicorn Factory. Nós há 2 anos, há cerca de 2 anos, fomos desafiados pela Microsoft a montar, a Accenture, a Microsoft, a Unicorn Factory, a montarmos aquilo que chamámos o AI Innovation Factory. O AI Innovation Factory é mais do que tudo, além de ter um espaço físico, onde estivemos agora e voltaremos depois aqui durante a manhã. É um espaço justamente de promover essa inspiração, esse desafio às organizações, a todos nós, as empresas que estão aqui representadas, para fazer esse convite, para o fazermos de forma mais específica, interessante temas que considerem que são relevantes à vossa realidade, para os vossos desafios de negócio, mas promover essa aceleração da adoção do IA. Hoje estamos a dar um passo um bocadinho diferente, neste modelo tudo, mas depois também há a possibilidade de podermos darmos continuidade a este processo, porque ouvimos falar, estamos sempre todos a ouvir falar da transformação, mas vamos continuar a ouvir. Todos os dias estão a surgir coisas novas. E, sobretudo, todos os dias estão a surgir resultados. Nós temos que olhar para os resultados para perceber esse bocadinho como empresa. Eu ia falar meia hora, mas isto ficou imenso, portanto vou bloquear. Queria só, no final, agradecer-vos todos que estão aqui hoje. Agradecer à Microsoft, que é o nosso parceiro de sempre, na verdade, só trabalha com a Microsoft, mas fica muito fácil esta relação e faz parte também desta partilha de conteúdos. Nós, ao longo dos conjuntos das experiências que estamos a trazer aos nossos clientes, buscamos também experiências dentro de casa, coisas que estamos a fazer dentro das nossas empresas, tanto da própria Microsoft, e com o ponto de apresentar a transformação que está a fazer o seu serviço de suporte. São essas experiências que nos permitem perceber os desafios e de como é que chegamos na tecnologia, da inovação aos resultados. Nem sempre há um caminho de IA e as coisas realmente são verdadeiramente complexas. Cada caso é um caso. Cada empresa é uma empresa. Portanto, agradecer à Microsoft, agradecer à Insight, que também está aqui a fazer e faz parte desta parceria. E, finalmente, agradecer à grande equipa da Avanade por ser todo este momento, não só em termos de preparação, mas todas as semanas trabalhou muito para estar aqui hoje e trazer este conteúdo. Deixo aqui então uma palavra de expectativa, de questionem, interajam, experimentem também quando passarmos para o andar de cima e saiam daqui com ideias novas ou com maiores certezas daquilo que querem fazer para continuarmos todos a evoluir neste processo de transformação. Boa sessão, muito obrigado a todos. Chamo aqui o Andrés, o Paulo, vai dar seguimento, vai-nos ajudar a dar uma visão do que é que uma empresa, as Frontier, permite, olham para este tema de transformação e conseguir transformar a tal tecnologia, a tal intenção em informática. Eu disse também que é o Andrés, da Avaliação do Brasil.
Sí. De todos, de los vídeos. Os meus espanhóis, eu vou tentar fazer a melhor versão desta apresentação, que é em inglês. Mas for keep both lines as the if you forgive me, I'll do it in English. Yeah. Want to become what Tiago said on the factory. We built this place with the spirit of bringing ideas to life. With the spirit of not just tell you what things are done, but how to create and co-create together. And that's, I think, the mission and what we're going to see today. And I wanted to share with you this process. I wanted to share with you, we built this 2 years ago, about 2 years ago. We have seen hundreds and hundreds of customers coming in. And if you think about the moment we started from the moment we are today, everything has changed. Whatever we could have said about today, I think we haven't seen it. Because right now, over these last 2 years, we've seen a lot of innovation coming in, but right now we're moving from the space of experimentation. Let's see how the technology works, what's in here, what's not, to starting to get a little real life. Until mentioned that, yes, it's not just like through and we get the value over. It's a long journey. We have stories, we have a lot of stories. We have stories where we succeeded, and many others where we failed, and we came back, and we had to rethink about how we want to build this. So we wanted to share all of that together. But in fact, we see probably the fastest technology adoption in human history. Right? Over 1.2 billion people, growing as we speak, are using this technology fastest than ever. Any other technology has ever been used in the past. Now, speed alone is not a guarantee of success. Right? What really matters is to use the technology responsibly, strategically, and with purpose. And that's what some of the companies, 68% of companies across the world are actually trying to do. And we've seen a huge uptake and good uptake of these technologies across the board. But there's a group, we call them frontier companies. There's a group that actually is a lot faster. They're delivering much more value. They're building things in a different fashion. So we call them frontier companies. These are companies that started earlier and moved from experimentation to business impact, business solutions much faster than these companies have actually across the board, and maybe an oversimplification of what they've done these 4 things. They looked at how do I give my customers, my employees first, more productive? How do I give them the best tools so they can produce more? The second is how do I think about my customer engagement? How do I get into this world of AI with new customer engagement? Because the customers are really expecting more from us. And then look at the business processes. What do I need to do differently with this new technology? It's not just about putting AI on top of the business processes and what we'll do differently. And last but not least, we've seen a lot of innovation coming in. Latest discoveries in cybersecurity, etc. It's bending the curve of innovation. We're taking us years to get to where we are. Now this is accelerating for the good and for the bad. Here we are trying to build this with our these frontier companies. These companies actually have done a couple of things right, and we wanted to share what we've seen on them. First, they have a mindset of considering AI as a productive layer. It's not a tool, it's a productive layer. It can be embedded into many different things. It's not one thing, it's not a tool, it's not an IT thing, it's not a business thing. It's a layer that cuts across every function, every business. Because when you put, like I said before, when you put the AI on a business process that's not the right business process, just simply you make the worst of the bad faster. Many of the leaders I hear they ask me the question, how can I do this with AI? Probably the wrong question. The right question would be, how do we do this business? What needs to change the business process now that I have the tool? How do I do this differently altogether? The second point is skills. They start to move to a new set of skills. The idea here is to transform every employee into a manager, supervisor of AI. So judgment, orchestration,
supervision. These are the new skills that they need. Knowing what to trust, when to intervene, when to what to look for in AI. Well, as AI does the job, it's the new skills that this work is companies are really interested in. When bringing AI into the tools, and that's something that Microsoft is working really hard to try to get AI not as an external factor. Let's go to AI and bring this back, but having AI embedded in where I do the work. I don't need to go anywhere else. It's here. It integrates with my business, not the other way around. And last but not least, EVOS. This concept is new for me. Evaluations have to be part of everyday activity. When you move from AI standalone, if you put it to agents and to integration, evals are part of the everyday business. It has to be. Not just how many people are using the technology, but measuring things like agent drifts, quality of responses, what is the best tools, etc. It requires for us to change the focus of what we measure into looking into real business outcomes for these tools. Now, we are building a platform that is integrated that allows us to bring all this to life, to bring all this AI and infuse it into the business process. You're working on Excel, AI is there. You're working on Word, AI is right there. You're working on the customer satisfaction survey, AI is right there to give you what you need. One of my favorite examples, we just finished our employee survey. AI is just there, and I ask questions to it. I said, what is the most common feedback that we get? Sometimes I get the coffee in the office is not good, right? This is real. But it gives me the ability to converse with the data, converse with the feedback. Not anymore the dashboard, which we have, but it gives me a different ability. It's integrated right there when I need it, not outside, not somewhere else. Of course, we'll look at the agent platform, and I'm sure this will be covered at great extent. I don't want to go too deep on this. And last but not least, we're looking at this in the name is actually strange, the Cloud and AI Token Factory. And I'll tell you why we think about this infrastructure as the new AI token factory. Because the formula for success on AI as we move forward, we believe is going to be this intelligence and trust. Why? If you think about the conversation moved from this language to that language, it was GPT-5 no longer ago, it was Claude nowadays, it's going to be Gemini the week after, it's going to continue evolving. Whether who's building these data centers, those data centers, we believe these models and these technologies are going to be interchangeable in the future. When it's not interchangeable, it should be. That stake here is what is yours, your intelligence, your business knowledge, what you know, and how you make use of these tools. That is, for us, the most important thing. That we created what we call the IQs, work IQ, farming IQ, all this layer of software that will get your intelligence and allow you to use AI with that intelligence, not in isolation. And then trust. Frontier companies actually gain that trust that allow them to scale. Why is that important? Because it gives us permission to scale. It gives us permission to go to the business and build more and create more. The way we look at performance nowadays is no longer connected to the previous model. It's no longer, here's this model, I have this many transactions. If you think about it, AI is no longer a technology, it's becoming an economic input. The energy that we put into the real energy that we put into it, the effort, the investments that are coming to markets. We need to think about the function of the tokens that the token factory is creating. Are they put to good use or not? That is the challenge. Am I worth investing this many billions or spending this much energy for a good use? And that's our role as leaders. Let's start to look at performance. Not anymore a function of I'm going to be faster, better. Is this going to be useful for my customers, for the society union? And I want to finish with this. This is my favorite part. I always ask the question, okay, what's the impact? Show me the impact. I want to see what's happening. And so we commissioned a study not long ago
We recommissioned starting that we did in 2023. We wanted to ask the question, what is the economic value of the ecosystem, the Microsoft ecosystem, which is us, our partners, our customers, what are we bringing to the market? That's the number that comes in $7.3 billion, which equals 2.something% of the GDP of the country. It's coming as a result of the impact of the drone. That is, to me, the important number that gives us permission to scale. It gives us the ability to say, hey, we're putting this technology to somehow make good use. It has grown 48% actually from 2023. It gives you the signal that we're investing in the right tools, investing in the right directions, that places like this actually build technology for real use. I don't want to build more experiments, I don't want to build POCs, that's all great. We need to build a real solution. This number is also important. For every dollar our customers invest in our technology, we estimate that our customers create by 9.6 euros of value for every euro they invest in technology. That number also went up from 2023, which is a good news. We are making better use of technology, and we need to keep on making this number even bigger. Last but not least, together, and I believe this number is a bit low, to be honest. But we create about 30,000 jobs as we ready our investments in Siemens, big data center. We believe we'll see many more jobs created. The economy that we're seeing coming now, it's hopefully going to change the economic profile of the country. If you think about what could the economy could create around technology, around this data centers, around these investments, we have a huge opportunity to see this country maybe in 10 years from now, but see a completely different place to where it is today compared to Europe or even other places in the world. With that, thank you for coming to the factory. I tried to shorten a little bit so we have the time. Thank you for coming to the factory. Enjoy those 2 days. Great something here. Obrigada, Andrés. E obrigada também, Tiago, que me tive a oportunidade de agradecer o seu kick-off aqui do nosso Envenenado World Tour. Vamos prosseguir com uma sessão muito especial. Tenho também o grande gosto de chamar agora a Paulo Henrique Carreiro, diretor da IT Insight, que nos traz a apresentação Becoming an AI Native Enterprise in the Agentic Age, from AI Hype to Business Impact. Bem-vindo, Henrique, muito obrigada. O comando é seu. Do microfone também. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado à Renée e à equipa presente pelo convite a conversar lá aqui em Serra. Este é um tema que passou a ter a certa dia, mas eu acho que neste momento ainda não há receitas, estamos todos a construir um bocadinho de caminho. Contudo, há experiências de implementações bem-sucedidas, o Andrés já falou um bocadinho sobre isso, e creio que vai ser muito um tema do dia e gostava de introduzir de alguma forma. Quer dizer, felizmente em Portugal nós somos early adopters, mas nem todos somos igualmente early adopters e os números dizem-nos que as nossas médias grandes empresas estão, digamos que na média europeia, as nossas pequenas empresas não estão tão assim, um bocadinho mais baratos, em termos de adoção de ar. Portanto, temos muito que fazer. Sabemos que, de facto, as pequenas empresas, do médio, são o arcabouço estrutural da economia. Bom, estamos aqui numa fase em que a adoção da inovação já da parte da velocidade. Todos começamos a experimentar em 2022. Todos nós temos experiência, todos nós já olhamos para as alucinações, todos nós já nos irritamos com algum dos GPTs, ou do Gemini, o que seja, e começamos a sentir, de facto, as lacunas deste modelo. E hoje também gostava de falar aqui um bocadinho das lacunas,
Portanto, relativamente àquilo que vão ser, ou estão a ser as principais barreiras para o desenvolvimento e, de facto, como é que podemos ultrapassar. É verdade, no fim do dia vai ser disponibilizado aos Estados e, claro, se não tivermos uma camada de dados fiável, provavelmente os agentes não vão funcionar como nós esperamos. Se não existirem processos, se não existir um ownership claro de processos, não são os agentes que vão fazer. E há aqui um aspecto importante que a gente vê um bocado mais à frente, que é a literacia dos utilizadores. E a literacia dos utilizadores, neste caso, não passa simplesmente pelos utilizadores já usarem o Pilot, ou o GPT, ou o Gemini, ou outra ferramenta. Não é simplesmente pela utilização dos utilizadores. Vamos então. Portanto, o que é importante, pensarmos? O verdadeiro teste empresarial é passar das respostas, e as respostas, quando diga as respostas, nós estamos habituados a colocar uma questão no chatbot, ou conversar com o chatbot, ou planear as férias com o chatbot e obter uma resposta. Mas a verdade é que o sistema tem de sobreviver ao contacto com a realidade. E isso tem sido testado ainda. Para muitas empresas, esse teste está a processo. Portanto, o que é que esta AI operacional tem de provar? Entre outros fatores, tem de ser explicável. Isto é um extraordinariamente importante. Por este ponto, que é um ponto fundamental do C-Voz, da avaliação constante. Ou seja, tal como nas nossas empresas, temos de estar preparados para uma auditoria, ou para, digamos assim, para as perguntas constantes do contabilista, ou para quem quer que seja, a IA tem que estar preparada para se explicar. Então, muitas das vezes, o tema é uma caixa mágica que está por trás, não há um registro das atividades que foram feitas, nem por que foram. Com a entrada massiva dos agentes, e não nos enganemos, a entrada vai ser massiva, não é um agente. Vão ser o que nós chamamos hoje os fóruns de agentes, o que eu prefiro chamar, e gosto de chamar, de colmeias de agentes. Fóruns sem algo. Enchamos e algo muito desordenado, prefiro mais a metáfora da colmeia. Mas agora que esta colmeia, se viermos a calhar, vai mostrar que está tudo por fazer, ou que há muita coisa. Não é está tudo por fazer, o que é que está por fazer? Portanto, este é um aspecto importante, vai expor todas as fragilidades das organizações. E vai fragilidades como quais é que são as exceções e onde é que são realidades. Alguém sabe isto. Na verdade, alguém sabe isto nas organizações. Mas como é que expomos isto para um agente? Como é que vamos pôr um agente a saber que um determinado workflow, na verdade, passa por aquele processo, se não estarmos sempre no real. Portanto, um workflow real tem que estar relacionado com a empresa real. Tem que haver um teste de utilização real. Tem que entender o contexto. E a questão do contexto. E hoje fala-se, deixa-me falar mesmo no dia de compras. Vamos ter que parecia ser uma carreira, hoje não, basicamente ninguém fala da engenharia de compras, pouca gente passou a falar-se em engenharia de contexto. Não sei se já conhecem o termo. Mas a questão fundamental é qual é que é o contexto no qual está os agentes. De onde é que, quem é que determinou esse contexto? Como é que o contexto é atualizado? Isso tudo. Pensar como é que vamos escalar as sessões. Hoje está a funcionar e é um processo que nós queremos que siga de princípio a fim, ou vai haver um escalar? Vai haver um human in the loop. É muito provável que seja necessário que exista sempre um human in the loop. Agora, tal como o André também já falou, o redesenhar do trabalho. Ou seja, não faz sentido, e cada vez fará menos sentido, colocar agentes em processos ineficientes simplesmente a tentar ocultá-los. Não vai ser a melhor utilização dos custos da companhia, não vai ser aquilo que leva, de facto, aos grandes breakthroughs em termos de produtividade.
temos que ter um conjunto de critérios. Vai reduzir os custos no valor? Ou vai aumentá-los? Vai aumentar a velocidade ou vai travá-la se, mas já aqui foi referido, vai travar essa velocidade se o processo não estiver bem desenhado? Vai aumentar o risco para a organização? Alguém experimentou isso? Vai melhorar a experiência do cliente, a experiência do utilizador? Vai libertar a capacidade para trabalho melhor, mais elevado valor? Portanto, eu acho que é uma checklist, eu gosto de checklists, e portanto, há aqui um conjunto de checklists que eu acho que é importante quando desenhamos estes processos terem. Agora, há um aspecto, eu no início que falaria, e que muitas vezes digamos assim, é deixado para o segundo plano, e eu acho que deve ser colocado em primeiro plano, até por questões do AI Act. Porque está previsto explicitamente no AI Act que é fundamental, é mandatório, treinar os utilizadores em situações reais. Temos eu vi um treinador muito conhecido a dizer, até que está em fase de mudança de clima, portanto, dizer que o segredo dele não era treinar os espaços ou os remates em situações fictícias, era treinar em situações reais. Não sei se isso foi isso, fez esse treinador, fez a carreira desse treinador, foi colocar sempre os jogadores não em treino, no vazio, mas cada um dos passos no treino era em situação real. Isto é o que nos falta em termos das organizações. A maioria das pessoas, e a maioria dos utilizadores organizacionais, quando têm um curso de IA, se o têm, são em situações que muito poucas vezes têm a ver efetivamente com o seu workflow de trabalho. Isto é algo que vai ter que ser completamente traçado de raiz quando estamos a pensar nestes processos. Porquê? Porque se for de facto uma coisa é treinar numa ferramenta de IA organizacional geral, como fazer uma prompt. O problema não está em como fazer uma prompt. Está em que o que a pessoa está a dar ao modelo quando está a fazer a prompt. Está a colocar um contrato, mas tem ideia, por exemplo, das limitações. Não quero entrar aqui em aspectos técnicos, mas o que é a janela de contexto? Ele só consegue ingerir até determinado ponto daquilo que é o documento grande. Só consegue. Os modelos novos são melhores, efetivamente. Mas a partir de determinada altura vai, efetivamente, alucinar. Não tem janela de contexto para isso. E, portanto, pode-se o risco enorme colocar documentação e ele, a partir de determinada altura, prosseguir como se não fosse nada, com a informação completamente imutável. As pessoas estão cientes disso. Nas organizações, as pessoas estão. Garanto-vos que a maior parte, eu sou diretor de pós-graduação na nova INS, tenho diversos alunos organizacionais, eu tenho que explicar isso a pessoas que utilizam o IA no diário. Não sabem. E são utilizadores de nível elevado. Mas existe algum processo em termos de todo este ciclo, de facto, de como escalar o que quer que seja que não esteja a correr bem? Provavelmente não existe. E há um outro aspecto que eu gostava de introduzir, que é a sombra. O Shadow AI. O Shadow AI, todos nós, enfim, todos os que estão na audiência conhecem o Shadow IT. Muitos lutaram contra o Shadow IT, muitos lutam contra o Shadow IT. Garanto-vos que o Shadow AI será o futuro. Portanto, se não endereçarmos o Shadow AI do início, vamos ter um problema muito maior. Porque, obviamente, as pessoas neste momento têm um grau muito maior de confiança com qualquer dos chatbots, com qualquer uma das ferramentas. E se a organização não der, se proibir, elas vão de volta. E vão colocar os ferramentas confidenciais da companhia, com certeza. Vão colocar em ferramentas não autorizadas.
Portanto, não há, sem que exista qualquer espécie de login, qualquer espécie de limitação, qualquer espécie de formação, isto vai criar, de facto, exposições muito grandes para mim. Portanto, isto leva-nos à questão: existe neste momento alguma estratégia de governança das organizações? E se calhar nas organizações pequenas vai ser difícil, mas nas organizações médias é obrigatório. Existe alguma estrutura clara de governação da AI e de toda a estrutura dos agentes, da nossa colmeia de agentes. Sabemos, e cá está, eu deixei aqui uma checklist, depois para a audiência, quem é que detém o processo, que sistemas pode a AI aceder, com que autorizações. A questão das autorizações vai ser totalmente revista. Não sei se temos a noção disso, não é? Mas todos nós, numa organização, temos uma identidade de um agente. Que identidade é aquilo do agente? Quem é que define exatamente as permissões para o agente? Uma coisa é termos um agente. Se tivermos um enxame de agentes. Portanto, quem é que vai definir isso? Quem é que vai fazer esse workbook de governação dos agentes? Portanto, é algo que tem que ser claramente pensado. Portanto, identidade, definições, tudo tem a ver com segurança e compliance. As plataformas de dados e, obviamente, a integração com as plataformas. Portanto, isto é um processo, é um processo importante, tem que ser um processo que tem que ser bem estruturado. Felizmente, isto obviamente, são as boas notícias, e existem neste momento. O Andrés falou e vão são, de certa forma, os mais. Existem implementações bem-sucedidas e sabemos, mais ou menos, alguns dos passos para que essas implementações sejam bem-sucedidas. Temos, não vamos tentar onde não existe conhecimento. Conhecemos bem os processos são documentados, úteis, não vale a pena estar com produtos totalmente ao lado, completamente ao lado do teu negócio. Se não trouxer valor positivo, dar aí limitações concretas antes de dar autonomia completa e deixar que o agente ou um conjunto de agentes utilize indiscriminadamente os recursos da organização e exponha riscos a esta organização, a riscos indevidos. Endereçar o shadow AI desde o início. Não deixar que cresça como erva daninha nas organizações. Treinar, sim. Formar os funcionários em cenários concretos de utilização. Desenharmos os controles de qualidade antes de escalar. Os evolos. Os evolos, torno a dizer, são fundamentais. Dizer exatamente o que é que aquilo deve fazer e qual é que é o resultado de esperar. E escalar quando melhor tiver bom. Ou seja, ter, de facto, fazer, mas de baixo. Eu agradeço a vossa atenção. Obrigado. Muito obrigada. Penso que para o próximo mês também vamos necessitar aqui da nossa visão. Então, uma vez mais, obrigada. Henrique falava aqui da necessidade de treinar e dos casos, da importância dos casos reais. E de seguida vamos conhecer precisamente algumas histórias de casos de sucessos de clientes aqui trazidas pela equipa da Avanade. Como transformar a estratégia em resultados é o que nós vamos ficar a saber desde já com a equipa, como disse, da Avanade. Vamos receber então em palco desde já o Hugo da Avanade para moderar esta conversa. Muito bem-vindo. Mas temos também na nossa mesa o Fábio de Pascal, Innovation Lead for Iberia, Marcos Soares, Retail and Consumer Goods Europe Lead, e a Andrea de Souza, AI Innovation Factory Lead, tudo equipa Avanade. Muito bem-vindos. Vou deixar se calhar aqui o microfone com o Bom dia a todos. Mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro.
Bom, como vos dissemos, nós falamos de AI, provavelmente aqui do ponto de vista da divisão, nós fizemos trazer aqui nesta sessão, começámos a olhar com casos concretos de aplicabilidade da AI. Tentámos criar aqui um conjunto de casos de sucesso, que fizesse sentido para as organizações, que passam um bocadinho pelo que é a relação da experiência do cliente, mas também há componente mais operacional, e mesmo alguns clientes adotaram e interpretaram muito bem o que é a aplicação da inteligência artificial e contextos ideais da própria organização. Portanto, o que quisemos fazer neste primeiro painel foi identificar esses use cases e partilhar aqui um bocadinho com convosco, o próprio use case, os learnings que podemos extrair das próprias universidades. Portanto, aqui vou passar aqui ao Marco, passar em inglês. O Marco vai fazer aqui a apresentação em inglês. Marco, so you bring us a great use case that show us customer experience and employer experience can work together to bring great experience to the backend. Right? So bring us a use case, a very interesting use case that can join with that experience and also customer experience. So I'll read to you. This one. Okay, sorry. I'm sorry, yeah, I'm going to use Spanish, ladies and gentlemen. It's not Portuguese, no, it's not Spanish, it's not Portuguese. It's about English for a Spanish person. I'm going to talk about conversational commerce. Okay? Commerce is around everything that we do. If you think at the end of the day, we are selling products or services, either if you are on B2C or B2B. Okay, I represent the retail business. Commerce in the area of AI, you are going to hear agentic commerce and conversational commerce all around. And for me, conversational commerce means that finally using AI, you are going to understand the voice of your customer. That's the idea at the end of the day. Okay? But we are going to challenge that concept. I think this is working. Wait, you give us. So if you approach this content and you begin to look for it, is that idea that is only on digital channels. Okay. So now the way in which we interact with brands is, okay, we put some keywords in a very well-known site. With that, you go to multiple places that have a battle in terms of positioning themselves on internet, and finally you buy. So imagine that the perspective that commerce brings with AI is that the final consumer, yes, express their feelings, their ideas, and with all of that all together, you don't need to go to a specific site and select. You are able to, with one click, yes, to buy a product. That's the concept and the idea that you are going to see if you can investigate this moment. Yeah. But we normally tend to think that this is just another chatbot in our website. It's not that. Chatbots were scripts that we have created to maintain that conversation. But here is, as I said before, really understand the voice of your customer, the feelings, what he's really looking for. And the opportunity is huge. You see here some numbers that in my view are not representative, because this is something that is growing and affecting all the organizations. Okay? But if we talk about commerce, we always think from the perspective of the final consumer. What are the implications if we cover that decision? And I want to challenge, and that is going to be the case that we are going to present at the end, that idea. Because this is really for shoppers on the left side, but you can apply the same technology to associate, to employees. Okay? At the end of the day, the overall outcome of putting together this kind of technologies is reflected in more customer relationships, more conversion rates, but also, with the case that we are going to show you, we will be able to engage better with our employees. Yeah. And here you have one example that we have implemented from a North America client, Bath & Body Works, that is for personal care. You see, that is
let's say, the final tool that we have created, there is a lot of work underneath to put together all the data, all the processes. It looks like another chatbot, but although I cannot disclose all the impact that it has on the business, you see what were the 4 parameters and the a comparison of the impact on in business terms. Yeah. So in terms not only of cost reduction, but also increasing the value of the average order, okay, with cross-sell, upsell, conversion rate, and door rate. Okay. But this is the idea that everybody has for commerce, for conversational commerce. But for this client that you all know, MediaMarkt Saturn, we challenged the company and we said, okay, if there is a retailer in this case that has already all the data in place, for instance, all the catalog of products, okay? You have that in place in order to articulate the conversational commerce on your digital channels. Why don't we use that in a physical thing? Okay? And that was the idea. Consumer electronics, what is the main pain point? Okay. In the moment that we enter as customers into the store, we know more from the product that we want to buy than even the associates and the employees to the store. So we thought, okay, let's try to use AI to help and make the life of the employees easier. And it was a very simple idea. We could hear an iPhone, okay? And in that moment of truth, when you are with the customer, the associate can ask the artificial intelligence for information about the product to convert better in that moment of truth. And this is a public case. Trust me, we built that in 2 hours. Of course, MediaMarkt has already all the data, all the infrastructure in place. So it was more trying to test it off. And here you have the video. I think that you can progress the video. Because I think it's not working here. Is the testimonial of the client, and you will see that here. The entire environment we are operating in is changing so fast. Every month there is a new exciting product that our customers get all excited about. You do not train them on all the products and all the services and all the solutions. And it's pretty hard when you're confronted with a very default customer, for instance. In store, you cannot look up things in the internet when you are facing a client and you are discussing with them in interaction. You really want to have hands-free. My Money is an AI agent that empowers our workforce to deliver even more personalized services and consultations for our customers. It's the enhancement for the employee. My Money can be steered with voice, and what we want is a natural conversation with the customer. It's a virtual buddy for our store employees that can be called in to answer questions regarding the area where the store employee is not as good in answering these questions. So if you envision a sales conversation which you would like to enrich, My Buddy would help the store employee to find the perfect solution for the customer. With Microsoft and Accenture, we found great partners to push our boundaries of AI experience. Real-time API reduces massively the round-time transmission times for a more human conversational approach. So the seller has the chance on the shop floor to really have real-time interactions and not delays. We are also leveraging Azure AI services that Microsoft has developed. We received a lot of very positive reactions from our employees towards solutions in the AI spectrum. So this is not cutting costs or just being efficient, but really to enable the employees to create the best of all experiences. Our strategy is to become the experience champion and to offer experience electronics. With the solutions we see by Microsoft and personalized shopping agent, we're very excited how far we got in only 2 months. So we just envision what we could be capable if we keep that speed and keep it at that scale and to drive it even further. Very nice. It's very simple, and the client told us only 2 months. I can tell you, we were in a rush because we wanted to present this at the biggest event worldwide in retail, that is the NRF. Okay, and of course, last but not least, business impact. And here you have our representative KPIs of the baseline that we established.
going for that solution in Portugal or Spain. We are rolling out that in Germany, but because, well, the difficulties really in terms of the people impact. Okay, if you think about it, how to transform the life of the employees of the physical stores and get the adoption of the solution, not the AI. It's the change of process. This is a good example of how we change the process and the life of the people. And with that, it's everything that I have to share with you. Well, I have multiple things to share with you, but we have the cover for that. Thank you, Marcus. I think it was a good example of when using AI to improve customer experience, but also employee experience. Let me just make you one question. So we normally are used to interact with compilers or with AI through text, right? So that's the normal case. But what we saw here was voice, so voice interactions with AI. So what are you seeing in the future in terms of using voice or voice to interact with AI? Well, there is physical limitations that, of course, you need to have an environment that you can interact with the tools. That is one of the challenges that we have in this case. But I think it's at the end of the day for everybody to change the way in which we interact with, search engines, for instance. We are used to always put keywords down. Okay? And we know that when AI came, we began to change to prompt engineering to have a different kind of relationship. But now it's about using the natural language. And the challenge and those big numbers that you have seen around conversational commerce is just convince everybody that you can have that natural conversation in a way that you express your feelings, what you are really looking for. So rather than look for a sneakers, yes, okay, I need something to dress on my foot for this specific event. That's the kind of challenge that we have, but it's a challenge not for organizations, not for employees, for shoppers, and for everyone. How we change the way in which we interact with others. Very good. Thank you. Thank you for sharing this. Much better. Deixa-me só dar aqui um bocadinho também a introdução. Falámos um bocadinho do ponto de vista de experimentação, do próprio use case que apresentámos aqui. Mas, obviamente, quando nós estamos a construir muitos destes use cases que hoje estamos a ver, há aqui alguns desafios do ponto de vista mais da arquitetura, com componentes que nós temos que considerar na construção destes projetos. Nós também tentámos trazer aqui um pouquinho mais deep na discussão. Foi aqui a André, que participou aqui no projeto em Portugal. Vamos explicar um bocadinho para já o use case, mas também os desafios do ponto de vista do desenho, da arquitetura, o que é necessário considerar para efetivamente conseguirmos concretizar o resultado esperado. Obrigada. Não sei se... Ok. Fazendo então aqui um bocadinho a ponto com o que o Marcos apresentou sobre o Conversational AI, fomos colocar um desafio para uma companhia aérea de como é que poderíamos aumentar a satisfação do cliente em caso de cancelamentos de voos. Isto porque neste momento passa a ter um impacto não só operacional, mas também na experiência do cliente final. Neste caso, a companhia aérea já fazia a criação de voos de proteção para apresentarem ao cliente, mas muitas das vezes o cliente não tinha acesso, não recebia os e-mails, tinha que contactar o suporte da companhia aérea e fazia aqui um pequeno atraso e tinha um impacto na experiência, de modo negativo. Aquilo que nós criámos então foi um Conversational AI, através de um chatbot, onde podíamos, o cliente, o passageiro poderia interagir com o chatbot, fazer questões, apresentar a Booking Reference e questionar se já tinham um voo de proteção ou não, e a partir desse momento ter uma conversação em linguagem natural para efetivamente ou aceitar o voo, ou pedir uma alternativa, pedir até o reembolso, ou fazer então o direcionamento para o Contact Center da companhia aérea. Relativamente à solução que apresentámos, foi uma Agentic Framework, criada, foi um acelerador que nós criámos na Havana. Neste caso fizemos múltiplos agentes, na solução. Eu vou dar só aqui a fazer 3 ou 4. O regulator que garante que não há jailbreak no sistema próprio, na solução.
Também temos aqui a componente do Content Safety para garantir que o self-harm é barrado e que não. Dizemos muitas vezes, como aparece agora em notícias, que o chatbot disse o ChatGPT ou o Gemini disse que, ok, na altura eu estou a exagerar, mas para garantirmos que tínhamos isto balizado e as guardrails necessárias. O audit log, onde nós fazíamos os logs de todas as decisões dos agentes e os inputs e os outputs de cada agente. O accountant, para também termos aqui uma baseline dos custos de processação e do cliente, onde podíamos até barrar a conversação caso tivesse ultrapassado determinado número de tokens ou determinado custo de conversa. E aqui o interpreter, que era o nosso principal agente, para perceber exatamente a intenção do cliente, do passageiro, e assim e captar também a informação que estava presente no input, como por exemplo datas de voos, horários, ou até simplesmente dizer que sim, que queria seguir para o reembolso. A nossa solução, o nosso acelerador, foi baseado em certos pilares e foi criado tendo em conta toda a parte do Responsible AI, ou seja, guardrails, transparência a nível de prompts, parte ética também, a governance de todos os dados e principalmente, como também foi referenciado anteriormente, o AI, o agente, não pode ser culpado por aquilo que aconteceu, mas sim quem está à frente da solução. Aqui também destaco a parte da adaptabilidade da solução. Neste caso, utilizamos um acelerador que não foi feito apenas para aquela solução, mas podia ser reaproveitável para qualquer use case. Isto porque o nosso acelerador baseia-se em duas camadas distintas. Uma de soft coding, onde temos o código dos agentes, e outra de fecheiros de configuração, onde aí fazemos então toda a configuração da solução, como quais os agentes que vão ser utilizados, os system prompts para cada agente e também as connection strings associadas. Relativamente à arquitetura, temos aqui um diagrama muito básico, só fazer aqui o highlight que os nossos agentes correm no web service, no nosso código, e depois temos então a parte de configuração que está toda no Cosmos DB, permitindo então que qualquer pessoa possa alterar, e todos os requirements dos modelos de LLM, assim como o Content Safety, estão no Foundry. Neste caso, os nossos logs iriam ficar guardados no storage. Também a nível de monitorização, além dos logs que temos em cada agente, temos também a informação de todo aquilo que corre no código, no Application Insights, e também a monitorização de custos, não a nível de agentes, mas sim a nível de solução como um todo, o Azure Monitor. Isto é só uma pequena demo, que está em espanhol, mas aqui começávamos, no início da conversação era a pedir então o apelido e o applicant reference ao utilizador, era assim que fazíamos a autenticação. A seguir, pedíamos também um e-mail e confirmávamos os dados do cliente, também para no futuro podermos enviar para os dados corretos, os contactos corretos e a informação do novo voo. Fazíamos um conjunto de validações, mesmo a nível de e-mail e de número de telemóvel. Neste caso, iríamos apresentar um voo que já tenha sido gerado internamente. Também é importante referir aqui que nós temos ligações às APIs do próprio cliente para conseguirmos capturar esta informação, ou seja, todos os voos que nós vamos imaginar que no fluxo, o utilizador pedia, o passageiro pedia um novo voo. Neste caso, nós acedíamos às aplicações, às APIs externas, para conseguir essa informação em real time. Sim, tá bom. No fim, tínhamos então uma chamada que dizia confio e fazia uma sensação do lado bem muito claro.
Portanto, é natural. Sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Agora era só parte da informação. Bem, e só aqui uma outra questão em relação ao que eu acho que eu implementar. Não podes, eu explico também já acabei por dizer durante a apresentação. Nós aqui, do ponto de vista de experiência, acabamos por ver coisa bastante aparentemente simples, do ponto de vista de interação, do chatbot, mas por trás do que referiste aqui vários princípios que temos que assegurar, até do ponto de vista de responsabilidade do próprio IANA, de assegurar que a informação é correta, que não havia alucinações, o próprio acesso aos dados. Portanto, muito para além do que normalmente podemos ver, aparentemente parece ser uma consulta simples de informação e dados, mas é preciso assegurar, do ponto de vista de construção, do princípio, para que efetivamente não haja algo que possa ser problema ou dispositivo do ponto de vista de experiência. O que é que nós consideramos aqui que queres renovar do ponto de vista de construção deste? Foi o facto de utilizarmos diferentes agentes e agentes especializados em cada tarefa. Isto faz com que no fim do dia o risco de alucinação seja menor. Porque cada agente sabe que tem um sistema pronto associado, ou seja, tem uma tarefa associada e sabe que só pode fazer aquela específica tarefa. Claro que essa informação a seguir é passada para os próximos agentes, mas em vez de termos um sistema pronto com 500 tokens, passamos a ter um sistema pronto com 100 tokens e reduzimos o nível de alucinação. Algo que também fizemos aqui, como tinha a ver também com o Customer Experience e Facing também dos passageiros, aquilo que garantimos foi nós não permitimos o AI definir qual é que era a API que tinha que chamar. Nós aqui fizemos um agente específico, que foi o conector, que de acordo com a intenção do utilizador, então chamava a API correta, para termos maior controle. Como é óbvio, agora poderíamos então fazer uma chamada de mature e explicar também no prompt que se fosse aquela intenção, então chamaria aquela API, mas nós para termos maior controle, decidimos fazer algo mais à base de código e não a nível de AI. Portanto, optamos por multi-agentes, agentes especializados, com soluções muito específicas e com resultados perfeitos. Ok, obrigado, André. Obrigada. Muito bem, Fábio. Seguir. Português, não é? Provavelmente tentámos do Português. dois perfeitos da apetência. Muito bem, traz-nos um caso aqui, estes dois primeiros casos, muito bom, porque este Customer Experience, o que é que nós podemos expor desta experiência da AI ao cliente, do ponto de vista de utilização. Mas também quisemos fazer aqui um use case mais operacional. Como é que nós podemos melhorar também do ponto de vista de processos internos na operação. Eu tive vamos apresentar aqui um caso muito relacionado com a indústria, manufacturing, como é que nós conseguimos alterar, inovar, otimizar este customer processo do ponto de vista operativo. A parte de pedir desculpa pelo português que ainda não é perfeito, mas estou trabalhando nisso. Se vou mover muitos comandos nos que vou ter britos, simplesmente que sou italiano e eu sei que já sabe. Não sei se agora vai funcionar. Que acho que todos aqui conhecem a Bristol, é o produtor de pneus mundial de japonês. E a ideia é um pouco de, além do World Tour, trazer todos os casos de uso internacionais, como esse. E este caso é a Bristol e, concretamente, é um cliente nosso da Havana e da Microsoft conjuntamente, tanto no Japão como aqui na Europa, mas também nos Estados Unidos. E todos que vão a partilhar agora mesmo é público, porque não vou compartilhar dados sensíveis, simplesmente também está na página web do Microsoft, e simplesmente dizer que explicar como realmente a Brixton começou a utilizar a inteligência artificial generativa na fábrica, não somente no âmbito corporativo, mas também no âmbito mais operacional de produção. E, basicamente, o primeiro caso de uso que começamos a trabalhar com a Brixton foi no final de 2023, princípio de 2024, com um caso de uso que pode ser aplicado para todas as empresas industriais. Basicamente é o rate loss. Simplesmente, o rate loss? Todas as empresas manufatureiras precisam produzir um número de peças, um número de produtos diariamente, não? E basicamente, se produzimos mais, somos mais efetivos, mais eficientes. Se produzimos menos, temos um rate loss e
tem alguma razão porque não estamos presentes como o nosso target. E basicamente há muitas razões, não? Produzimos um produto, o que vai acontecer é criar processos manuais, processos automatizados a máquinas e manuais que são a operadores que vão fazer tarefas manuais. E basicamente o desafio da Ambition qual é? É que cada manhã, às 6:30 da manhã, o production manager de cada linha de produção precisa 4 horas diárias a Ambition tem todos os dados de fabricação. Mas o line manager precisava 4 horas diárias para identificar o que aconteceu nos 3 turnos anteriores, turno da manhã, da tarde e da noite. E, claramente, precisava buscar, fazer uma pesquisa no Power BI enorme. Não sei se como é em português, pesadilla ou Netflix. Exatamente. Então, a ideia era, um agente que fosse capaz de contestar diretamente as perguntas do operador e criar a root cause analysis. Então, principalmente, qual era o principal problema? Identificar a razão. Como disse antes, por exemplo, que a máquina não funcionava, que havia câmbio de material para um tipo diferente de produto, ou basicamente a fábrica que corta todos os materiais que estava desgastada, ou o operador não tem as certificações, ou a formação, ou simplesmente tem um dia mau e não está trabalhando corretamente. Segundo, no tempo correto, porque não é somente as 4 horas produtivas personal do manager, mas também estamos a perder 4 horas do tempo onde a velocidade de produção vai mais lenta. Então, é um dia inteiro mais as 4 horas do primeiro turno para identificar o rate loss. E basicamente, vão produzir menos, para vender menos, a qualidade também pode estar impactada. Então, é um plano de negócio, não é somente de reemplaçar uma IA por um humano por uma IA, não. É basicamente KPIs de negócio. E o último era, não somente ter uma informação, o porquê ou quais os dados do rate loss, mas as medidas corretivas para solucionar o problema. Então, o que fizemos? Aqui, quem de vocês sabem qual é o problema principal das empresas manufatureiras para utilizar a IA em produção? Alguém tem... Quantos de vocês são de empresas industriais ou manufatureiras? Ninguém? Aí? Claro, sim. E qual é o problema principal desse ponto de vista? Da empresa industrial utilizar a IA generativa em produção? Assistência à mudança. Também. Alguma ideia a mais? Não? O problema principal são as alucinações. Quando falamos de inteligência artificial generativa, falamos de LLMs, Large Language Models, modelos linguísticos. Estão muito bem para ler documentos, parte corporativa, ter toda a documentação no SharePoint. Mas quando falamos de produtividade, a IA não sabe o que está a acontecer no espaço físico, como as máquinas estão conectadas, quais são os processos de produção. Então, aqui, basicamente, o que precisavam fazer era contextualizar todos os dados que a Ambition já tinha. Então, o que fizemos basicamente era, desde diferentes fontes de dados, pode ser dados de IT, dados de OT, basicamente era tudo que as empresas manufatureiras costumam ter diferentes dados em diferentes plataformas, diferentes entornos de trabalho, basicamente pode ser o RPs, o Quality Management System, as dados das máquinas diretamente, qualquer tipo de dados. E depois, o que fizemos com a Microsoft foi criar o MDS, Manufacturing Data Solution, uma plataforma criada conjuntamente Microsoft Accenture e depois, agora, por trás da Avanet, onde o que fazemos basicamente é contextualizar todas as datas de produção e explicar a IA o que está acontecendo realmente no shop floor, na fábrica,
e treinar a IA desta forma para saber exatamente onde pode buscar a informação e utilizar um template de ISO 9005, que é um standard internacional de manufatura, que vai ser o nosso knowledge graph. Então, standard internacional, e depois, por cima disto, todos os agentes que vamos criar para solucionar os problemas, e depois vamos ver também no centro de inovação, um centro de triagem similares da Bristol. E depois, claramente, caso de uso, pode ser, bueno, porque não somente currículos. E aqui estamos evolucionando com a Bristol para implementar diferentes casos. Começamos uma fábrica em Burgos, na Espanha, e depois a Bilbao, e depois há um plano de escalado de todo isso, gente para gente. E depois, basicamente, essa é a visão do que explicou antes o Andrés, não? Sobre Intelligent and Trusted. Isso é o que é o Frontier Films. Basicamente, com a Bristol começamos com um agente de nível 1, ou seja, lança um prompt, lança uma pergunta e recebe uma resposta. Mas também podemos passar, e já o que estamos a fazer, é o agente nível 2, ou seja, um agente autônomo ou semi-autônomo que pode fazer uma tarefa completamente ou parcialmente, na medida que queremos que seja autônomo, e depois a parte 3, que é a orquestração de todos estes agentes que podem ser totalmente autônomos e ter uma fábrica 100% automatizada. Aqui qual é o problema? Não é essa a tecnologia. A tecnologia já existe. Já é possível fazer tudo isso. O problema é a adoção da tecnologia. As empresas agora mesmo não estão preparadas para deixar o piloto automático. Então, o conselho aqui, como fizemos com a Bristol, foi começar passo a passo. Primeiro, agente nível 1, 2, 3, pouco a pouco, automatizar todos os processos. Este basicamente é o centro na parte de manufatura, a Frontier Films da manufatura. E o último, não menos importante, no processo, não? Como começamos com a Bristol, também é importante dizer como podem nas empresas começar a automatizar, a criar testes de uso. O que fizemos foi 2 horas para explicar e identificar com a Bristol nos diferentes casos de usos, dois dias para fazer o Gemba Walk, ou seja, uma visita à planta de produção, para identificar realmente se temos as dados, se está tudo correto, se o caso de uso impacta nos trabalhadores e na empresa mesma, e depois 2 meses para fazer a implantação. Mais ou menos no mesmo tempo que somar sobre o planejamento. E mais ou menos tudo isto. Não sei se... Sim, obrigado, Fábio. E aqui só uma outra questão. Falaste comigo do nível dos dados. Eu grande desafio. Consegues partilhar connosco foi os operacionais dos desafios que encontraste quando olhaste para aquelas data sources todas, bem que foi encontrado ali de forma de ultrapassar essa dificuldade dos dados, mesmo mais que bem foi o desafio que pudeste tu, José de Lourenço, poder novo cenário de informação correta e necessária. Aqui há 2 premissas. A primeira é sobre os dados, não? Realmente os dados precisam de ser trustable. Antes o Andrés explicou Intelligence Master Trust, então precisamos de confiança nos dados, precisamos ter os dados de boa qualidade. Mas quando temos resultados, podem ser diferentes tipos de dados. A ideia é sempre esta, não é que precisamos ter todos conectados, todos os dados diferentes. Podemos lançar casos de uso, por casos de uso, dependendo dos dados que temos. Se são bons dados, podemos exatamente fazemos isso. Utilizamos para a Bristol 2 dados, 2 plataformas internas próprias da Bristol, inclusive não com o Raw Data, mas com dados já elaborados com fórmulas centrais específicas da Bristol, e depois mapeados tudo isso no ISO 95, no MDS, e claramente não precisamos ter todos os dados perfeitos. Precisamos começar a aprender, inclusive equivocar-nos e depois melhorar o que estamos a fazer. Mas aí precisamos experimentar, mas a partir da experimentação precisa ser muito rápidos e na parte da experimentação também está a parte dos dados. Nisso aqui mais uma pergunta de finalizar e pergunta para todos. For you, Marcos. So if you have to highlight one learning that you can share with the audience, one learning in terms of high adoption, what
I think we are all learning. So there is a vocabulary and taxonomy that we as humanity we are creating. So I think my piece of advice is open your doors to listen to those organizations that have the possibility to be at the frontier. Okay. Of course, it is Microsoft and Amazon, but I think it's really about, well, we are all creating this ecosystem, so it's a question of working together. No, there is no silver version. Também já falaram lá do nível organizacional, também das guidelines específicas para os colaboradores perceberem exatamente o que é que pode ser feito com o AI e como é que podem utilizar também. Não é somente difícil, principalmente es quando já não é somente adoptar a IA, mas se temos realmente um desafio, um reto ou uma oportunidade, esse é o momento correto de reinventar todos os nossos processos. Não somente fazer algo que fazíamos antes, mais com a IA, senão que temos a IA e a IA tem muitas mais capacidades que a IA tradicional, não somente a generativa, e esse é o momento oportuno correto para volver a pensar todos os nossos realmente processos, como fazer aquilo de forma distinta. Terminamos então, obrigado a todos.